Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Kelly, sou aqui da Didasco e constantemente você vê aqui no nosso canal conteúdos voltados à educação, as dificuldades, algumas dicas, alguns macetes, trocar experiência, né? É importante que quando você esteja com alguma dificuldade, você conheça um outro mundo, conheça um plano B, um plano C para você tentar ir, né? E hoje eu quero falar com você que principalmente tem um filho, tem uma filha, tem um sobrinho, uma sobrinha que está no Fundo 2, sabe o Fundamental 2? Aquela transição às vezes de quinto, sexto ano até o oitavo, nono. É esse trecho aí, é esse trecho, esse período da educação regular que eu quero tratar hoje. Antes disso, vai lá, toca o sininho que de segunda a sexta-feira tem material gratuito para você, é sempre pertinente à educação e tenho certeza que passa esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga, para aquela amiga que também vive falando das dificuldades do filho, que eu tenho certeza que pode ajudar ela. Bom, chega de mais delongas, vamos direto ao que interessa. Vem comigo que este vídeo é para você. E aí, as aulas físicas presenciais realmente voltaram 100%, né? Esse ano de 2022, principalmente no segundo semestre, foi o período que até algumas escolas, aí por determinação legal, deixaram de adotar a questão das máscaras e passaram a ter ali uma volta daquela normalidade de ensino. E com isso vieram as provas presenciais, vieram as atividades, as lições de casa, aquelas atividades extracurriculares, né, uma feira cultural, um trabalho, uma palestra que o filho tem que apresentar e pane no sistema, as notas baixas ou aquela grande dificuldade com a lição de casa. Ou aquele aluno, né, que até o terceiro, quarto ano ali, o pai, a mãe, o tio, a tia sentava para ajudar, quase fazia junto a lição. E agora chega no Fundamental 2, a matemática se aprofunda, o português se aprofunda, aparece ali a divisão de física, química e biologia, principalmente nos últimos anos desse Fundamental 2, oitavo e nono ano em alguns colégios. E vem as notas baixas, vem aquela dificuldade que até então não estava no seu radar. Pessoal, isso daí não é só contigo, tá? Não é só contigo. Tem uma pesquisa, vou subir a pesquisa aqui você vai ver aqui do lado do vídeo, dizendo que principalmente na pandemia, olha só, pasmem para o que essa pesquisa está dizendo, né? A educação retrocedeu. Aquele caminho, aquela desenvoltura, aquele desenvolvimento que se estava caminhando, se estava trabalhando, é como se ele congelasse, e além de congelado, é como se esses alunos regredissem no conteúdo. Então veja bem que essa via aí não caminhou da melhor forma, né? Os anos se passaram, praticamente foram 2 anos de pandemia, né? E este ensino, este conteúdo dos alunos praticamente regrediu. Bom, não faz muito sentido, né? E como que a gente lida com isso? Antes da gente lidar com isso, perceba só se esses são mais ou menos os sintomas aí, né? Mais ou menos a sua realidade. O aluno ou a aluna senta para fazer os exercícios e trava muito. Ele não consegue caminhar. Ele lê o enunciado e não entende o que é para fazer. Ele lê ali o resumo que ele fez em atividade na sala de aula e ele não sequer lembra do que foi aquele raciocínio. Ele olha e fala: eu não consigo lembrar, eu não entendo. Eu fiz isso de manhã, estou estudando agora à tarde, que peguei para fazer a lição de casa, a tarefa que eu tenho que entregar amanhã, depois de amanhã, enfim, eu vale ponto, e eu não me recordo. Essa não é só uma situação aí sua, tá? Não é só você que está nessa vivência, nessa conjuntura, nessa realidade. Tem milhões de alunos, milhões de residências aí, milhares de famílias que estão nessa mesma situação, conforme essa pesquisa que está dizendo pra gente. Tá bom, Kelly, eu já entendi o problema. Ok, mas como é que eu resolvo isso? Como é que eu lido com isso? Como é que eu consigo fechar o ano é, evitando uma reprovação, obviamente, mas que o meu filho, minha filha, meu sobrinho, minha sobrinha, meu neto, né, se é avó, o avô que acompanha isso mais de perto, como é que eu fecho o ano, além de levantar essa nota, além de conseguir uma aprovação, mas conseguindo um mínimo de aprendizado? Conseguir que ele saia, não sei, do sexto ano letivo, oitavo ano letivo, sétimo ano letivo, nono ano letivo, indo caminhando aí para o ensino médio que se aprofunda muito mais, contando que este aluno, essa aluna saia deste ano letivo trabalhando,
realmente estudando, realmente absorvendo todo o conteúdo desse ano letivo, né? Imagine você ir para um primeiro ano do ensino médio precisando de conteúdo básico do nono que você sequer viu. Ou você viu, mas tomou bomba naquela prova, só conseguiu recuperar na outra, e na outra já era outro conteúdo, então você ainda tá com aquela lacuna daquele conteúdo. Pessoal, primeiro ponto é você sentar e conversar com a escola. Primeiro, ouvir a escola. Ou que sabe aquele professor que acompanha seu filho, aí que acompanha o aluno dentro de sala de aula. Ouvir para verificar se esse aluno é daquele que pergunta, se ele é daquele que vai com um caderno em branco para casa, que ele sequer copia, ou na sala de aula ele está muito ali disperso, ele conversa bastante, ou o inverso disso, na sala de aula ele não interage, ele coloca o fone no ouvido, ou então ele baixa a cabeça, vai dormir, ou então ele parece que está prestando atenção e na realidade ele não está de corpo presente, né? Ele não está com foco, não está hiperfocado na aula, ele está ali devaneando, está com a cabeça fora da sala de aula. Primeiro você tem que entender e ouvir um pouco qual que vai ser o relato desse professor ou professora que acompanha o aluno em sala de aula. Tenho certeza que você vai sair dessa reunião ou com alguma informação nova que você vai ter que lidar mais ainda com mais uma questão, ou então aquelas nuances, aquele seu achismo vão se consolidar. E aí sim, com mais informação, mais certo, né? Mais com informação mais própria, aí sim você pode buscar uma ajuda. Segundo passo, obviamente, você vai ter que sentar com esse aluno. Você vai ter que sentar com esse adolescente, com essa adolescente e ouvi-lo, para agora sim pegar dele, né, retirar dele quais são essas queixas, quais são essas dificuldades. E aí, juntando a informação que o aluno te deu, com a informação que a escola te passou, com o seu olhar, seja aquele olhar de que eu só chego à noite, eu vejo só um pouco, eu vejo no final de semana, ou então eu tenho chegado muito tarde, quando eu chego meu filho já está dormindo. Então, pelo menos você tem informação para concatenar, para juntar aí esses pauzinhos e aí sim buscar uma ajuda, ok? Quando eu falo de agora buscar, né, uma tratativa, buscar um plano de ação para você minimizar esse problema, primeiro ponto aí teria que sentar você e o aluno e verificar se você tem tempo, você como pai ou mãe realmente vai ter tempo hábil, né, de segunda a sexta ou segunda a quarta e sexta, um dia sim, um dia não, sentar e trabalhar junto com ele aqueles conteúdos. Como a gente sabe que essa não é uma realidade da maioria dos pais ou das mães, que a gente sabe que precisa trabalhar fora, ou então está trabalhando dentro de casa, mas está lá fechado no seu escritório, não consegue desfocar daquilo. Então, o ideal seria que você procurasse uma ajuda profissional. Uma ajuda que não vai trabalhar só a questão de ensinar o conteúdo para o seu filho, mas busca aquela ajuda que vai trabalhar método de estudos, disciplina no estudos. Que obviamente ali o seu filho, depois de algumas semanas, algumas aulas, você já vai perceber melhora na autoestima, mais envolvimento com os estudos, né? Que ele agora ele tenha prazer de sentar e fazer, sentar e falar, nossa, eu sou capaz de fazer isso daqui. Eu saí ali da aula de uma hora e meia, 2 horas, eu fiz a minha atividade sozinha após uma explicação e eu agora consigo me sentir capaz de resolver isso, ó, a autoestima melhora, você percebe nesse aluno muito mais segurança, muito mais propriedade ao falar do conteúdo. Agora, quando entra no assunto estudos, não é mais um desgaste. Não é mais aquela discussão, aquela conversa acalorada, aquela conversa difícil, né, desgastante, penosa, não é mais essa realidade. Agora é uma conversa até mais prazerosa. Agora é uma conversa em que você tem dele mais prazer de falar daquilo, mais satisfação de falar daquilo. Você percebe que agora ele fala sobre aquele assunto mais seguro, né? Porque antes ele ficava até envergonhado, tímido de falar para você, pai e mãe, que ele não conseguiu. Que ele não estava conseguindo ter absorção do conteúdo. E agora não. Além de falar que ele tem absorção do conteúdo, ele se sente orgulhoso de dar essa resposta para você. Porque, óbvio, você, pai ou mãe, ele quer, o filho, ele sempre quer dar um retorno positivo.
ele sempre quer mostrar para esse pai, para essa mãe, seja por uma questão de orgulho ou uma questão de devolução, né? Um sentimento de devolução. Olha, você está investindo tanto em mim que tá valendo a pena, eu tô conseguindo entregar. Então você percebe que esse adolescente, ao relatar agora melhora nas notas, é como se ele estivesse te agradecendo, falando, ó, você investiu tanto em mim que agora eu tô conseguindo te entregar isso de volta. Você está depositando tanto que agora eu consigo te entregar, te devolver tudo isso que você está depositando. É mais ou menos essa sensação que a gente percebe quando esses alunos têm uma melhora das notas. Pessoal, por hoje é isso. Tenho certeza que você pode sair daqui com alguma dica, com alguma atividade que já dá para você fazer amanhã para ontem. Deixa aqui seu comentário, o que você achou de interessante, o que você de repente já tentou aí também e tem como vivência para dividir aqui conosco, algo que tenha funcionado aí para melhorar essas notas, para subir esse rendimento, para você dar aquele up nos estudos do seu filho. Por hoje é isso, obrigada por hoje, espero ter colaborado e até a próxima.